Todos digam aleluia. Todos digam glória ao Pai. Está muito fraco. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó Senhor é a minha luz e a minha salvação. Amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Levanta ela aberta aos céus para nós vermos. Abana bem alta a Bíblia em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, irmãs e ouvintes de casa, de um texto que vai falar sobre uma mãe que suportou e ver terríveis torturas sobre o seu filho. É São João capítulo 19, verso 25. Quem já achou o texto sagrado, levante a Bíblia aberta. Mais alta a Bíblia. Abana a espada divina para nós vermos. Que coisa linda, ouvintes. É milhares de Bíblia aberta aos céus aqui agora. Vamos à leitura sagrada, irmãos e irmãs. Evangelho de São João, capítulo 19, verso 25 a seguir, até o verso 28. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Amém, Jesus. Irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos e ouvintes, o verso 25 diz que junto da cruz, aonde o Senhor Jesus estava pendurado, que tinha sido condenado unicamente porque expulsava os demônios, porque dava vista aos cegos, porque fazia os mudos falar, porque fazia o surdo ouvir, porque fazia milagres e maravilhas. Os homens religiosos daquela época não gostaram desta doutrina, não gostaram das maravilhas que Jesus operava, não gostaram dos milagres que Jesus fazia, porque o povo estava indo todo mundo após Jesus e obedecendo a sua doutrina, e os religiosos estavam ficando com as igrejas vazias. Eles então se reuniam constantemente, aqueles religiosos que eram os fariseus, os saduceus, e conferenciavam entre eles: olha, se nós não der um jeito desse Jesus, ele vai deixar nós sozinhos em nossas sinagogas. Então Jesus foi, sem dúvida alguma, perseguido, caluniado, injuriado, e no fim de tudo, condenado à morte e morte de cruz. Será que Jesus merecia tudo isto? Será que Jesus fez alguma coisa digno de morte? Será que Jesus fez alguma coisa digno de ser condenado? É claro que não, mas era o pedido daqueles que não gostaram da doutrina de Jesus.
Era o pedido daqueles que não gostavam das maravilhas que Jesus operava. Então mandaram crucificar para ser morto na cruz. E Jesus, meus irmãos, foi acompanhado pelos aqueles seguidores fiéis. Não por todos os seguidores, apenas pelos fiéis. Os fiéis não temeram nem a morte. E é sempre assim, os fiéis não temem nem a morte. São fiéis até a morte mesmo. E entre os fiéis que o seguia também a irmã da mãe de Jesus. Como ela chamava? Eu li aqui agora, como ela chamava? Maria Cleófas. Maria de Cleófas era irmã da mãe de Jesus, que era Maria. E também diz que outra lá junto à cruz de Jesus, que era Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado 7 demônios do corpo de Maria Madalena. Irmãos e ouvintes, entre os fiéis seguidores de Jesus, que acompanharam o desenrolar do seu sofrimento, pois começou desde o lado Getsemane, quando ele suara sangue, vertia sangue pelos seus poros, e sua mãe o acompanhou desde a hora que prenderam, até a hora que crucificaram, até o último brado que Jesus deu, entregando o Espírito a Deus o Pai. Vocês já imaginaram, ó mães, o sofrimento de Maria? Quanto Maria sofreu naquele acompanhamento, quando seu filho Jesus Cristo foi levado ao sinédrio, ou seja, ao tribunal, foi levado ao fórum para ser julgado ali pelo rei e pelas autoridades daquela época. Vocês já pensaram o sofrimento de Maria como mãe amorosa, aleluia, como mãe que amara o seu filho Jesus de uma maneira gloriosa? Oh, glória a Deus! Irmãos e irmãs, e Maria, sua querida mãe, também, vamos dizer, segundo a carne, a tia de Jesus, que era Maria de Cleófas e Maria Madalena, a qual Jesus expulsara dela 7 demônios. Estas santas mulheres de Deus, muitas vezes viram Jesus cair pela rua de Jerusalém, e não tinha quem ajudasse ou levantar a sua cruz sequer. Antes, naquela hora, era chicoteado, era esbofeteado, escarnecido e escarrado no seu rosto. Ó mãe, você já imaginou o sofrimento, principalmente de Maria naquela hora, que o seu filho recebia escarro no seu rosto? Naquela hora que o seu filho, cansado, com aquela cruz enorme arrastando pelas ruas de Jerusalém, não era permitido a sua mãe tocar sequer na cruz para ajudar. Exemplo de mãe infiel. Quando Maria, em certos momentos, queria ajudar o seu filho Jesus carregar a cruz, era o que empurrada pelos agozes de nosso Jesus, era até mesmo açoitada para não se aproximar do seu filho Jesus Cristo, que arrastava aquela enorme cruz. Aleluia! Irmãos, vocês já imaginaram
o cansaço de Jesus Cristo, pois ele tinha passado uma noite em claro, sendo julgado. As indecisões eram diversas, do rei se devia condenar ou não. Até mesmo a mulher do rei disse: olha, não se ponha na causa deste justo, porque num sonho muito sofri por ele. Aleluia. Mas o rei, querendo satisfazer o apetite desordeiros da maldade dos corações dos homens, o condenou à morte, morte de cruz. E lá ia Maria acompanhando o seu filho Jesus, que arrastava a cruz, com uma enorme coroa de espinho na sua fronte, sangrando o seu rosto. Eu creio que muitas horas sua mãe Maria, como diz aqui, que estava junto da cruz, porque ela não deixou seu filho um momento sequer. Muitas horas eu creio que ela queria enxugar aquele sangue que corria pelo rosto de Jesus Cristo, e era impedida, embora sendo a sua própria mãe. Ó, o coração de Maria como mãe, como mulher, ela sentia partido nesta altura. Aleluia. Eu creio que ela até dizia: o que vocês vão fazer com meu filho? Vocês vão matar o meu filho Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Maria, embora com todo aquele sofrimento, com todas aquelas afrontas, vendo seu filho humilhado, como se fosse um verdadeiro assassino, um réu de morte de cruz, que era considerado maldição, vendo seu filho considerado como um verdadeiro assassino e maldito, só porque dava vista aos cegos, só porque fazia os paralíticos andar, só porque fazia o mundo a falar, só porque perdoava os perdidos e salvava as almas. O Senhor Jesus foi condenado por uma outra coisa. Eu desconheço segundo a Bíblia, que Jesus foi condenado por ter praticado algum ato diferente destes que eu estou citando, que era curar os enfermos, expulsar os demônios, dar vista aos cegos, fazer os paralíticos andar. Salvou a meretriz Maria Madalena, a qual libertara da prostituição. Quanto benefício, quanto bem Jesus estava fazendo para a sociedade judaica, mas eles interpretaram com uma coisa muito ruim e muito má. Ah, irmãos e ouvintes, é uma verdade tremenda. Se todos entendessem o benefício que o Evangelho traz à sociedade, o benefício que a anunciação de Cristo, que anunciamos, aleluia, o benefício que traz para a humanidade, nós também não seríamos perseguidos. Mas é cumprimento da palavra a perseguição, e importa que a palavra de Deus se cumpra, como se cumpriu nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aleluia. E agora Maria acompanhou Jesus, eu creio com lágrimas nos olhos, porque como mulher ela tinha sentimento de ver o sofrimento do seu filho. Mas eu creio que não só Maria, mãe de Jesus, chorava, mas a sua irmã, ou seja, a irmã da mãe de Jesus, que era Maria de Cleófas,
e também Maria Madalena choravam de ver o Salvador das nossas almas sofrendo tanto, sem elas poder fazer nada, porque eu creio que aqueles soldados não deixavam elas sequer aproximar de Jesus. E lá foi o Salvador, caindo e levantando pelas ruas de Jerusalém, até que chegaram ao alto do Gólgota, e lá pregaram sobre a cruz. Ah, meu Deus, quando Maria escutava o batida daquele martelo enorme sobre aqueles cravos, ultrapassando as mãos do seu Filho querido, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, como mãe, ela se sentia transpassada. Como mãe amorosa pelos seus filhos, aleluia, como mãe querida e amada, ela, eu creio, se transpassava de aflições, de desespero naquela hora, porque via o seu filho que cuidava da sua casa, porque segundo a história, José, marido de Maria, morreu ainda bastante novo, e Jesus, como primogênito do lar, como filho mais velho da família, ele cuidava do lar, ele cuidava do trabalho da família, para manter a sua querida mãe. Ele sempre estava preocupado em manter a sua mãe querida. E a prova que ele estava preocupado em manter até mesmo a sua mãe na vida material, que nós vamos meditar logo mais no versículo que já lemos, quando João estava lá junto, e ele disse: mulher, eis aí o teu filho, e disse a João: eis aí a tua mãe. E diz que João o recebeu em sua casa, porque a preocupação de Jesus era muito grande pela sua querida mãe Maria. Oh, glória a Deus! E nós vemos que Maria amava tanto a Jesus, que ela fez uma túnica muito linda, aleluia, aquela túnica de estimação do seu filho Jesus, que é o nosso Salvador. E os soldados, então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, eles lançaram sorte sobre a sua túnica linda, que a sua mãe Maria havia feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu creio que quando os soldados lançavam sorte para repartir a túnica entre eles, eu creio que Maria gritava: não, deixe pelo menos a túnica do meu filho, que eu fiz, aleluia, com muito amor, aleluia. Nem assim os cruéis soldados puderam se compadecer de Maria, ou sequer de Jesus que estava sendo crucificado. E diz que lançaram sorte e repartiram entre eles aquele lindo manto, ou seja, aquela túnica linda que Maria tinha feito, aleluia, para o seu filho Jesus Cristo. Oh, como é Maria como mãe, como ela sofreu, irmãos, como ela sofreu, porque ela era uma mulher como as demais mulheres, sujeita às mesmas dores, sujeita às mesmas aflições, o mesmo desespero. Mas o que, meu irmão, minha irmã, me faz sentir no meu coração era o tremendo cuidado que Jesus tinha pela sua mãe. Então, se ele disse à senhora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava
estava presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Veja, filhos, filhas, o cuidado que Jesus Cristo, nosso Senhor, teve pela sua mãe querida, porque Jesus era o carpinteiro de Nazaré. Os homens não podiam crer nele, porque ele trabalhava na carpintaria que seu pai deixara quando falecera. E ele, através da carpintaria, mantinha o seu lar, mantinha a sua mãe, mantinha os seus irmãos, como diz lá em São Marcos, capítulo 6, verso 3, que porventura não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam de Jesus, porque Jesus, Maria, após ter nascido Jesus, o primogênito, nasceu os irmãos José, Judas, Simão, e também suas irmãs. Eram 4 irmãos e 2 irmãs pelo menos. Maria teve filhos e filhas depois do nascimento de Jesus Cristo, nos informa a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É interessante, Jesus talvez viu que Tiago, José, Judas e Simão e as outras suas irmãs, que eram filhas de Maria, talvez não tinham muita responsabilidade pela sua mãe Maria. Então Jesus ainda recomendara a João para que tomasse conta da sua mãe, aleluia, para que tomasse conta até o fim da vida de Maria. E João foi fiel e recebeu Maria em sua casa para cuidar até o resto da sua vida. Eu sei que nesta hora estou falando com muitas mães que têm sofrido bastante, sofrido de ver muitas vezes os seus filhos presos, às vezes até condenados, mas na verdade com justiça. E Maria, que viu o seu filho ser condenado só por dar vista aos cegos, só por fazer os paralíticos andar, só por fazer o mudo falar, só por perdoar e salvar as meretrizes, como Maria Madalena, só por ter perdoado e salvo os publicanos, como Zaqueu, como Mateus, como outros perdidos, foi condenado à morte, morte de cruz. Quantos e quantos se maldizem da sua vida por ter uma vida pobre, difícil, financeiramente e materialmente, mas aqueles que têm Jesus não se maldizem, não. Aqueles que têm Jesus como o irmão mais velho da família, aleluia, esses têm abundância de paz, esses são felizes, porque tem o príncipe da paz em sua família. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Será que havia contenda na casa de Maria entre os irmãos de Jesus, que era Tiago, José, Judas e Simão? Eram 4 irmãos, 2 irmãs. Em geral, os irmãos não se compreendem. Há uma inveja tremenda de um irmão contra outro irmão, de uma irmã contra outra irmã. Nós que somos pais, nós observamos estas coisas. É verdade ou não é, irmãos? Que às vezes acha que a mãe ajudou mais aquela e não ajudou mais a outra igual. Às vezes o pai ajudou mais aquele filho e não ajudou o outro igual. Sempre há aquela inveja. Será que havia esta inveja entre a família de Jesus, entre a família de Maria? Que não era só Jesus, não. Jesus era sem dúvida o nosso Salvador, mas havia Tiago, José, Judas e Simão. Vocês que têm lido a Bíblia são conhecedores desta verdade.
Será que havia harmonia entre eles? Eu creio que sim. Eu creio que eles oravam juntos. Eu creio que eles cantavam louvores a Deus juntos. E estavam sempre felizes. Que Deus abençoe. E a tua família é feliz, minha irmã? Você é feliz com a tua família, meu irmão? Espero que sim. E se o senhor, a senhora não é feliz ainda, por que não aceita o príncipe da paz? O filho de Maria, o filho de Maria que é Jesus, aceita ele. A senhora crê em Maria, mas ainda não aceitou o seu filho que é Jesus? Então, não está certo isto, meu senhor e minha senhora. A senhora crê que Maria é até a sua intercessora, mas não aceitou seu filho Jesus? Você acha que isso está certo? Você precisa aceitar Jesus hoje. A senhora precisa aceitar Jesus agora. E os que aceitaram Jesus serão felizes. E os que aceitarem a Jesus serão mães exemplares. Mães, uma coisa eu tenho a dizer a vocês: os nossos filhos seguem muito mais o exemplo das mães, das suas mães, do que dos seus pais. Graças a Deus por isto. Graças a Deus por isto, irmãos. Que os filhos, as filhas principalmente, seguem muito mais o exemplo da mãe do que dos seus pais. Graças a Deus por isto. Porque o número de pais perversos é muito mais do que o número de mães perversas. Observe esta verdade, irmãos e irmãs. Não estou desfazendo dos irmãos, mas estou falando de uma qualificação que eu mesmo tenho observado. Porque, meus irmãos e irmãs, se o mundo está numa situação difícil, ainda não totalmente no inferno, é porque os filhos têm seguido mais o exemplo das mães do que dos pais. Se tiver seguido o exemplo mais dos pais do que as mães, os filhos, as filhas, todo mundo já estaria queimando no fogo do inferno. Meu irmão, minha irmã, que exemplo temos dado aos nossos filhos? Note bem, se os pais são fumantes, os filhos aprendem a fumar desde a sua infância. Se os pais são beberrões, os seus filhos aprendem a beber desde a sua infância. Se sua mãe se pinta, as suas mães aprendem, não ela fora, lá com a sua mãe mesmo, a pintar-se. Se o seu pai vamos dizer, um mundano, os seus filhos são mundanos. Porque quem dá o exemplo aos nossos filhos somos nós, os pais. São vocês, ó mães. Aleluia! E o mal da sociedade está corrompida. Se a sociedade está corrompida como está, se é muito comum nós vemos os casais de jovens e namoros escandalosos e pecaminosos diante de Deus pelas esquinas, é realmente um mau exemplo dos pais, das mães, recolhendo os firmes amorosos dentro das suas casas, recolhendo as novelas, esses programas mundanos, insinuando teus filhos, até incitando o sexo. Esta é a grande verdade que está acontecendo no mundo dos nossos filhos. Hoje em dia é muito comum nós vemos os pais comprar aquelas revistas, mães comprarem aquelas revistas de mulheres seminuas, recolhendo dentro da tua casa. Está ensinando teus filhos.
está insinuando a ele a prostituir-se, a tuas filhas andar de biquíni, andar com aquelas calças garradas escandalosas, andar com aquelas roupas que não tem nem meio metro de roupa em todo o corpo. É você, ó mãe, é você, ó pai, que tem insinuado teus filhos a serem prostitutos, até se prostituírem nas coisas do mundo. Ó mundo perverso, ó mundo ingrato, que ensina a mocidade a se prostituir, a entregar o seu corpo ao pecado, que está ensinando a mocidade a entregar o seu corpo à prostituição. Mas as mães que são verdadeiras cristãs, quando a sua filha quer tirar o pé do caminho, ela repreende, ela tem autoridade para repreender. Mas a mãe que se pinta, tem autoridade de repreender a sua filha? Tem de se pintar? Você é a mãe que usa calça comprida e escandalosa, você tem autoridade de repreender a tua filha de fazer tal coisa? Você é a mãe que anda de short para a praia e até de biquíni, você tem autoridade de repreender a tua filha dela andar errada assim? Não tem moral, não tem moral para repreender a tua família. Ó pais que me escutam também, você que bebe bebida alcoólica, você tem autoridade, você tem moral para repreender o teu filho para não tomar bebida alcoólica? Tem? Aonde você vai arrumar? Aonde? Sendo que você bebe, você é um pinguço. Se você fuma, você tem autoridade de repreender o teu filho que solta a fumaça no teu rosto do cigarro? Não tem esse moral. Então, meus irmãos, a situação dos nossos filhos é a mesma situação dos pais e a dos filhos. Guarda esta verdade. E enquanto os pais viverem corrompidos, os filhos irão se corrompendo cada dia mais. Ó pais que vivem querendo conquistar namoradas e coisas mais, isto é exemplo que você está dando para o teu filho. Quando você vê teu filho até com uma prostituta, você não tem autoridade de repreender, porque você tem demonstrado a tua falta de responsabilidade como verdadeiro pai de família, como verdadeiro chefe de casa. Irmãos, irmãs, os lares estão por aí sendo destruídos por Satanás, porque aonde há prostituição, há demônios ali para destruir. E agora, quem pode consertar este lar que está nessa situação de corrupção? Os próprios pais não dão exemplo. Como agora? Quem agora? Quem é a autoridade que pode trazer paz ao lar agora? Quem é os governantes que podem trazer paz? Quem é o político, a autoridade que pode trazer harmonia entre o lar? Só existe um que pode trazer morar ao lar. É Deus nosso Pai, é Jesus Cristo nosso Salvador. Que Deus abençoe a igreja, que Deus ajude. Enquanto os homens rejeitar o príncipe da paz, continuará os lares em destruições cada dia, e maior número de proporções de lares continuarão sendo destruídos, os filhos jogados embaixo das pontes, as mães para um lado, o pai para outro. A mãe vai arrumar outro esposo ilegítimo, que não é lícito pela palavra de Deus.
O esposo vai arrumar uma outra esposa que não é legítima, que é condenável pela palavra de Deus. E os filhos ficam jogados debaixo das pontes, ficam jogados no juizado de menor, até entre delinquentes que lá também são presos no juizado de menores. E que é culpado de tudo isto? Quem é? Não foi porventura os pais? Não foi as mães que não deram exemplo de uma verdadeira mãe, de um verdadeiro pai, porque não tiveram autoridade para repreender os seus filhos a hora que estavam errados? E isso tem acontecido não só entre o povo religioso, mas até entre o povo crente. Entre o povo crente, quantos às vezes se separam da sua legítima esposa, porque achou que era melhor separar do que se humilhar, do que perdoar, do que suportar, do que tolerar a sua esposa legítima. Antes preferiu abandonar e morar com outra. Fez divórcio segundo a lei. Segundo a lei dos homens agiu certo, mas segundo a lei de Deus está condenado. Segundo a lei divina, está condenado. Está condenado. E como disse Pedro, o que nos importa é obedecer a Deus. Julgue entre vós o qual é lícito. Qual é dessas duas partes que é lícita? Obedecer os homens ou a Deus? Então, meu irmão, minha irmã, os lares estão aí de mal a pior. Meus irmãos, nós recebemos um volume de carta tão grande diariamente. Ainda esta semana eu me dediquei a ler bastante cartas, irmãos, vendo a calamidade dos lares, a calamidade, o queixume do povo, meus irmãos. O maior problema da humanidade está no lar, não está no trabalho, não está na saúde, não está em outra coisa. O maior problema está no lar, entre os filhos, entre a esposa, entre o esposo, entre a família. Eu posso até apresentar as cartas a vocês que temos recebidos e comprovaremos isto. O maior problema é na família. E no dia de hoje, dia das mães, até parece que mudou o lar. Que bom se os lares continuassem como está hoje no dia das mães, muitos lares. Filho hipócrita, vem, abraça sua mãe, beija sua mãe, e alguns até choram abraçado com a sua mãe. Outros levam um buquê de flor, outros levam presentes até valiosos para suas mães, como se fosse aquilo que a sua mãe estivesse exigindo dele. Não é isto não, jovens, que a sua mãe tem exigido de vocês. O que tua mãe quer de você não é um buquê de flor, não é um lindo presente não, mas é este amor sincero, todos os dias, todos os momentos, dando ouvido aos seus lindos conselhos. Talvez a mãe ímpia, talvez a mãe que não é crente, pela sua falta de experiência das coisas de Deus, dê até um conselho errado para o filho. Mas uma verdadeira salva jamais poderá dar um conselho errado ao seu filho, à sua filha. Oh, mães ingratas, existe também alguma mãe ingrata. Há pouco tempo, uma irmã foi obrigada a pegar uma criança, está grande já criança,
porque uma mãe ingrata queria jogar o seu filho do viaduto do chá. Filhinho único, jogar do viaduto do chá para cair lá embaixo e morrer na roda dos veículos que lá passam. Isto é mãe? Isto é mãe? Não, isto é uma assassina. Não é mãe não. A mãe não faz isto. Esta inimiga dos filhos. Irmãos, quantos pais às vezes, ou até mães, desprezam os filhos por causa do seu companheiro. Quantas vezes é mãe verdadeira e por causa do padrasto dos seus filhos despreza os filhos, vê o padrasto maltratar os filhos, maltratar as suas filhas, até desonrar as suas filhas, e fica tudo por isto mesmo, porque não é mãe nunca foi uma verdadeira mãe. Uma verdadeira mãe, ela morre viúva ou separada, mas não permite um padrasto vir açoitar os seus filhos, que é sangue do seu sangue, osso dos seus ossos e carne da sua carne. E quantos filhos revoltados por ver a sua mãe o desprezar, deixar de amar como uma verdadeira mãe, por causa apenas de viver com um homem. Deus é justo, minha senhora. Deus é justiça, meu Senhor. Passa dias, meses e anos, mas a justiça de Deus não tardará sobre os tais, sobre as tais. Que Deus abençoe. Qual é melhor, você, meu irmão, minha irmã, que não quer suportar, não quer perdoar a fraqueza do teu esposo, a intolerância da tua esposa? Qual é preferível? Qual é que você prefere? Suportar ela e viver com ela segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina de Jesus? Ou não suportar ela, ir morar com outra, segundo a doutrina dos homens, o ensinamento dos homens, mas condenável por Deus nosso Pai? Qual é preferível? Não é suportar as nossas esposas? Qual é preferível, minha irmã? Não é procurar suportar as afrontas do teu esposo? Eu acho que é preferível. Como servo de Deus, aconselho a todos que suportem uns aos outros, porque a Bíblia manda: suportai uns aos outros no Senhor. E agora eu quero fazer uma oração especial pelos casais que estão em brigas. Aquelas irmãs, irmãos, se humilhem agora. Vem aqui os esposos, as esposas que estão de mal um com o outro. Vem aqui à frente. Os esposos e esposas que estão de mal um com o outro. Vem aqui à frente. Somente os esposos e esposas que estão de mal, o que brigaram ainda hoje, venham dar as mãos um ao outro agora, porque Satanás quer destruir o teu lar. Glória a Jesus. Irmãos que estão aqui à frente, dá uma olhada se a tua esposa está aqui ou não, irmãos. Suas esposas não estão aqui? Não estão? Se as esposas estão aqui, irmã, chama ele. Como ele chama? Vem aqui o esposo aqui reconciliar com a sua esposa.
se humilhar diante de Deus. E vocês, irmãos que estão em casa, nós ouvindo aí agora, Satanás desesperou-se. Satanás desesperou-se. Por que, irmãos queridos? Porque Satanás desesperou. Porque é Satanás que está na briga do lar. Satanás traz a briga da família. Está aí, irmãos, olha aí. Veja quem é que traz a briga entre o casal. Veja quem é que traz a briga entre a família. Veja aí 10 obreiros para conseguir segurar o homem endemoniado. Onde estão os esposos dessas irmãs? Venha receber a oração da igreja. Discirna que é Satanás que está destruindo o amor conjugal. Oh, glória a Deus, aleluia! Venha, irmãos, venha mesmo, se humilha. Deixa eu fazer esta pergunta a vocês, meus queridos irmãos. Qual é que é preferível? Suportar a esposa para continuar na vida conjugal conforme a palavra de Deus? Ou deixar da esposa para viver na vida conjugal contrário à palavra de Deus? Qual é preferível? Qual é? Preferível suportar a esposa ou não é? É ou não é? E vocês, irmãs, qual é que é preferível? Suportar a impertinência dos seus esposos e viver conforme a palavra de Deus? Ou deixar o seu esposo para viver contrário à palavra de Deus? Qual é? Qual é preferível? Qual é? Grita bem alto. Suportar a impertinência dos esposos. Isto sim é preferível. Isto sim é agradável a Deus. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, Jesus. E quantos, para não suportar a impertinência das suas esposas, abandonaram, estão aí vivendo uma vida conjugal contrária à doutrina santa de Jesus, condenável pela palavra de Deus, porque não suportaram a impertinência das suas esposas. Quantas esposas estão tendo uma vida conjugal contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, porque não suportaram a impertinência dos seus esposos. Então é preferível suportar as nossas esposas, as esposas suportar os seus esposos nas suas impertinências, por amor ao Evangelho, por amor à sua alma, por amor à sua salvação, suportarmos uns aos outros. Sim, irmãos, eu quero que vocês observem, irmãos e ouvintes, esta tremenda verdade. Vocês, quando se casaram, não foi de pleno acordo, não foi porque se amavam, e agora querem se separar? Querem que Satanás destrua o teu lar, destrua a tua vida conjugal, segundo a palavra de Deus? Esta é a vontade de Satanás, destruir a tua vida conjugal, que está segundo os ensinamentos da Bíblia, segundo a doutrina de Jesus Cristo, porque ele sabe da fraqueza do homem e da mulher, e sabe como arrumar alguém para destruir a sua alma, a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, proponha no teu coração agora sermos mais pacientes para com as nossas esposas, as esposas para com os esposos, para que Satanás não venha destruir. A Bíblia diz: não separe o homem aquilo que Deus ajuntou, aquilo que está segundo a palavra de Deus. Viu, meus irmãos? Algum irmão
tem a sua esposa que está aqui entre nós? Levante a mão. E alguma irmã tem o seu esposo que está aqui entre nós? Levante a mão. Então, irmãs, vem aqui ver se seu esposo está aqui, para você dar a mão. Está aí ele. Vem cá, irmão, vem cá. Ai, sua esposa aí. Vem abraçar sua esposa, meu irmão. Aleluia. Ai, ai, ai. Está vendo, irmãos? Satanás querendo destruir. Não adianta ficar vermelho agora, é se humilhar mesmo, segundo a vontade de Deus, porque que se humilha será exaltado. Que se humilha será exaltado. Olha ali a esposa, pode se abraçarem, pode perdoar o outro, a esposa, se abraçando e chorando, aleluia! Isto agrada a Deus. Olha aí, irmãos. Estão vendo, irmãos? Desta maneira que se derrota Satanás. Desta maneira que se derrota o diabo. Glória a Jesus, glórias a Deus. Qual é outro, irmãos, que tem a sua esposa aqui? Por que não vem dar a mão para ela? Venha dar então, irmão, venha. Se a sua esposa está aqui, onde está a esposa? Aqui está o seu esposo, está aqui. Venha dar a mão para ele. Dá a mão lá, vai lá, minha irmã, vai enquanto o esposo. Se humilha, porque aqueles que se humilham será exaltado. Satanás põe um orgulho tremendo para o não se humilhar, para pedir perdão ao outro. Porque é Satanás que põe esse orgulho para não haver perdão. Porque Satanás quer destruir o teu lar. Satanás quer destruir a tua família. Aleluia. Glória a Jesus. Pede perdão, ouvintes. Vários e vários casais se abraçando, pedindo perdão um ao outro. Saiba, irmãs e irmãos, que Satanás é que põe esse orgulho tremendo em nossos corações, para nós não conversar com as nossas esposas, para as esposas não conversar com os esposos. Você não sabe discernir isso? Não sabe discernir, ouvintes, que é Satanás que põe esse orgulho tremendo para que o teu lar seja destruído? O maior desejo de Satanás é que todos os lares que estão unidos conjugalmente, segundo a doutrina de Jesus, seja desfeito. Por quê? Vocês notam, irmãos, pessoas amigadas são as pessoas que mais se dão. Pessoas amigadas, eles não brigam com o outro. Um tolera o outro com a maior facilidade. Quem já notou que pessoas amigadas, não há nada entre eles, um amor mútuo entre eles? Quem já notou isso? Porque Satanás não tem interesse nenhum em destruir este lar, que estão amigados, que estão contrários à doutrina da palavra de Deus. Satanás não tem nenhum interesse em destruir esses lares que estão amigados. Satanás só tem interesse em destruir os lares que estão edificados na parte conjugal, segundo a doutrina de Jesus. Contra esses lares, Satanás procura lutar. Só existe um que pode trazer morar ao lar. É Deus nosso Pai, é Jesus Cristo nosso